Não, o japonês não gosta de bagunça, ele gosta de disciplina. A disciplina do Ayrton Senna contagiou os japoneses e a equipe, né, a Honda e toda a equipe, girava em torno de um brasileiro. Então, mostrando competência, você conquista o respeito. Então, foi um dos objetivos também dessa palestra aí para os alunos. Falar aos alunos a respeito. Muita gente brincava com os brinquedos do Seninha e não sabia quem era o Seninha. Não sabia que o Seninha, do Gibi, é um piloto de Fórmula 1 do Brasil que foi tricampeão. Por quê? Estamos falando de 13 anos de morte de um campeão. Você deve ter alunos aí, quero acreditar, que tem isso de idade, né? Quer dizer, que nasceu, de repente, aqui no Japão, quando o piloto estava morrendo. Com certeza. Então não conhece a história. Não conhece a história. Sabe, então né? ele brinca com o Seninha e não sabe que o Seninha é o piloto de Fórmula 1. Acho que era tipo Turma da Mônica. Ô, Daniel, e como é que é para os alunos isso? Quando eles descobrem isso tudo, de o que era esse piloto brasileiro, eles passam também a sentir de repente essa emoção? Você acredita que eles se emocionam como a gente se emociona a falar de um piloto como o Senna? Eles fizeram alguns trabalhos, né? Se dedicaram bastante. E algumas crianças, as menores, né? Choravam, né? Durante a palestra. Alguns alunos menores me perguntavam por que ele morreu, por que ele morreu, né? Então foi bem positivo essa palestra aí. Perfeito. Né? Aí tem uma imagem tua, uma foto sua aqui central, lá em Suzuka, né? Isso, assisti na Fórmula 1 aí em 2006. 2006. Quantos GPs você já assistiu? 7 corridas já. 7 corridas. 5 no Brasil e 2 aqui. 5 no Brasil, 2 aqui, 7 corridas. Você não viu o Senna correr, então? Infelizmente não, viu? Não viu? Eu só vi os carros que ele usou de vez em quando para fazer um desfile na pista, né? O Bruno Senna andou com a Lotus preta em 2004 em Interlagos, né? Olha só. Então, agora eu vou fazer inveja de você, então. Eu entrevistei 3 oportunidades. Inclusive em Aida, que foi uma corrida 2 semanas antes do 1º de maio de 94, né? Vamos fazer um pouco de inveja. Você falou do Bruno. Você acha que o Bruno, apesar dessa semelhança física que ele tem com o tio Ayrton Senna, ele tem o potencial também? Você acha que é genético isso aí ou não? Não tem nada a ver e de repente ele vai assim na sombra do que foi o tio, vamos assim dizer? Olha, o rapaz é bom, né? Ele dirige bem. Só que o grande problema do Bruno é o tempo que ele ficou parado, porque uns 10 anos, 9 a 10 anos, né, depois da morte do Senna, ninguém na família veio chegar num carro de corrida, né? O seu Milton, o pai dele, proibiu. Era um trauma muito grande, né? Perdeu um filho numa pista. A mãe, alguns meses depois do Ayrton Senna ter morrido, a mãe, a Viviane, perdeu o marido também no acidente de moto. Então carro, moto pra eles, eu acho que estava só para ir trabalhar, traumatizou. Então ele perdeu aquele tempo de kart. Que falta, de repente vai fazer falta uma experiência. Como o Senna mesmo dizia, o kart é um Fórmula 1 em miniatura. Certo. É o mais parecido com Fórmula 1, as reações, né? Little F1. Little F1. Pequeno Fórmula 1. Então vai fazer um pouco de falta. Mas, com certeza, os chefões da Fórmula 1 já estão pensando no retorno que vai dar o nome Bruno Senna à categoria. Certo. Até porque é bem provável que ele passe a assinar a Senna também. É claro. E que siga aí algumas coisas que façam lembrar o Ayrton, né? O capacete, ou de repente a equipe. Claro, o capacete já lembra do tio, né? É praticamente uma cópia. Tá? E eu acho que vai ser interessante, porque tá chegando o filho do Piquet também. Chega o filho do Piquet e o sobrinho do Ayrton Senna. Piquet, sobrinho de Ayrton Piquet e Senna de novo. Da briga. Dá, hein? Da briga. Da briga. Só que os dois eu acho que são mais comedidos do que era o tio e o pai, né? Respectivamente. Piquet, eu adorava a corrida de Piquet também. O cara era muito bom, sabe? Eu não era... Com o Senna era um embate assim, né? E eu não era aquele de tenista ou piquetista. Eu torcia pros dois. Eu torcia pro Brasil, desde a época de Fittipaldi, né? De Emerson Fittipaldi ou de Wilsinho. Ô, Edson, você também já tá rodado, hein, cara? O Christian, na verdade, Fittipaldi é que não chegou a fazer uma carreira assim muito promissora em Fórmula 1. O Christian foi o que eu falei já uma vez, né? Era o piloto certo, na hora errada, no carro errado. Ele entrou na Fórmula 1 pela Minardi. Aí depois ele foi para a Fórmula Indy, né, tentar começar a vencer lá, porque na Fórmula 1 não deu em nada. E o Fittipaldi é assim, se ele não tem chance de vencer, ele sai. Eles são assim. Só que o Christian tem quase 1,85 m de altura, ele é muito pesado pro bolo de Fórmula 1, né? E também de Indy. Então um piloto que tem 1,60 m, pesa 50 kg, vai fazer a volta no segundo e meio mais rápido que ele. O cara tem 80 quilos só de tamanho. Né? Então eu acho que isso que pesou, porque talento o Christian tem. É verdade. Daniel, e desses pilotos da atualidade aqui, quem que você apostaria algumas fichas? Quem que você torce dos brasileiros? Do brasileiro, para todos, né? De modo geral, o Rubinho, o Massa. Só que hoje em dia está assustando essa estreia do Lewis Hamilton na McLaren. Lewis Hamilton. Na primeira corrida ele já foi terceiro colocado. Na segunda corrida já foi o segundo.
né? E ele deu um drible no Massa na última corrida que foi na Malásia, agora recentemente, que assustou, né? Você acompanha ainda as corridas aos domingos aí? Acompanho. Eu ligo na internet, pego de madrugada, escuto a transmissão para a rádio brasileira. Você sabe que eu, depois de 94, eu voltei a Suzuka, acho que mais umas 2 vezes, ou 3 vezes no máximo, e me desinteressei completamente por Fórmula 1. Eu acho que falta isso, falta da emoção mesmo, falta talvez um pouco de ceticismo com relação aos pilotos brasileiros, né? E depois eu peguei também nesse período aí esse império do Schumacher, né? Quer dizer, só dava... Tu chega lá e diz assim, pô, é o alemão que vai ganhar novamente, então perde a graça. É um grande piloto, né? Os títulos estão aí para provar 7 campeonatos mundiais, mas também foi uma outra época. Teve uma maior facilidade, o segundo piloto não podia disputar a corrida com ele, então ele teve lá suas facilidades. Acredito que seria um grande piloto também, mas não tão disparado assim como ele foi se ele corresse em outra época da Fórmula 1. É verdade. Eu me recordo que em 94 nós assistimos, assim, os colegas de redação, aqui no Japão já estavam, na redação do jornal The National Press, lá quando vimos a notícia e acabamos reproduzindo, repercutindo essa parte do Senna, a gente costumava comentar assim, olha, o Senna levou 10 anos para chegar ao que ele chegou agora, em 94. Então a nossa previsão é de que iria pelo menos 10 anos a surgir um outro talento, um outro valor como o Senna. Já se passaram 13, quer dizer, está na hora de um outro brasileiro aí, de repente, surgir nesse circo da Fórmula 1, né? Eu acredito assim, né? Pode alguém, de repente, um dia igualar o que foi Ayrton Senna, mas mais do que ele... Acho que é impossível, porque depois de muitos anos morto, ainda ele ganha todas as eleições que fazem com o melhor do outro todos os tempos, né? Sei. Realmente é uma unanimidade, como ele não vai ter mais. Me dá a opinião tua enquanto fã do Senna ou fã da Fórmula 1. Se o Senna estivesse vivo, Senna e Schumacher, como é que seria? Foi um combate, né, vamos dizer assim, que não tivemos o privilégio de acompanhar mais de perto. No tempo que o Senna ainda estava vivo, né, e correndo na Fórmula 1, o Schumacher correu com ele 3 anos. Né, e realmente era iniciante, né? Mas o Ayrton Senna ensinou, vamos dizer assim, o caminho das pedras ao Schumacher, certo, derrotando ele na pista. Né? Então o Schumacher tinha o Ayrton Senna como referência, tinha ele como ídolo. Seria uma grande batalha. Eu, não por patriotismo ou nada, analisando a Fórmula 1 friamente, ao meu modo de ver, o Senna é mais completo que o Schumacher. Ao modo de todos que acompanham, veem isso daí, né? Porque o Ayrton Senna gostava de correr na dificuldade, o Schumacher não. Ele já gostava de largar na frente e sumir. Né? Então esse tipo de corrida que não agradava o Ayrton. Né? Então eu acredito que quando o alemão tinha que brigar, é onde ele acabava saindo da pista, onde ele batia. E com um piloto penteiro que nem o Ayrton Senna era, né, ia ser meio difícil a coisa para ele. Olha só, tá aí algo que todos nós perdemos, né? Infelizmente. Daniel, vamos falar um pouquinho mais a respeito de você aqui. Quer dizer, você veio para lecionar numa escola brasileira, qual é a tua disciplina? Sou professor de geografia e também leciono história. História e geografia. E aí acaba inserindo, então, o esporte. Ah, com certeza, né? A gente não fica preso apenas no que trabalha, né? Tá certo. Tem a hora do trabalho e do prazer, né? Tá certo. E você está preparando uma outra palestra para breve, né? Sobre o que é? Isso, o Santos Dumont para setembro, né? O brasileiro Santos Dumont, certo, né? Que, como eu digo, né? Não foi o inventor do avião, ele foi o primeiro homem a colocar o avião no ar, né? Aconteceu lá na França, em Paris, né? Foi um feito muito grande para o Brasil. Também vamos usar esse exemplo dele para passar aos alunos. Certo, que na verdade é um grande exemplo também, quer dizer, Santos Dumont, se bem me recordo, foi assim um inventor não apenas aí do avião, sim, porque existe aquele embate lá dos irmãos Wright, que queriam patentear ou patentearam primeiro. Os irmãos Wright foi catapultado, né? Não era assim, né? Certo. Sair sozinho do chão, né? Com seu próprio motor. Certo, que foi o que Santos Dumont fez com o 14 bis. Mas na realidade, naquela época existia uma competição. Então a ideia do avião já estava pronta. Não foi uma coisa que o cara chegou, inventei um avião, dá uma olhada nesse aparelho. Então era uma disputa, era um prêmio que estava sendo colocado em jogo. Viam vários projetos. Vários projetos. O que o que conseguiu subir foi o brasileiro Santos Dumont. Né? Então já tinha também aí as experiências dele como dirigível, etc. Dirigível 1, 2, 3, eu nem me recordo quantos foram, mas já passou de 10. Teve alguns acidentes, ficou pendurado lá na torre, né? Mas como eu estava dizendo, o Santos Dumont tem também um caráter assim, que há de se destacar, que é o fato de que as invenções dele, ele não patenteava, né? Quer dizer, era de cunho humanitário, era algo assim para a humanidade toda usufruir, né? Claro, muita gente não sabe, por exemplo, quando eu falo com um japonês, que é um brasileiro que colocou o avião no ar pela primeira vez, ele fala, você está brincando. O relógio de pulso também, né? Foi uma invenção do Santos Dumont.
tá? E foi um cara de caráter grande que acabou se matando, né? Com uma depressão grave que ele acabou pegando, porque ele viu acidentes com aviões que matou muitas pessoas e os aviões usados em guerra, né? Primeira Guerra, Revolução Paulista, ele acabou... Perfeito. Né? Daniel, quero te agradecer pela presença aqui hoje. Parabéns por esse trabalho teu junto aos alunos brasileiros, ensinando não só geografia, mas também história e história recente, através de Ayrton Senna, através de Santos Dumont e quero acreditar de outros. Leve meu abraço para a tua direção lá na escola. Obrigado. Para você também, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer muito grande. Eu que agradeço. Vamos rolar a nossa vinheta bem rapidinho e já voltamos.